A minha parte hoje, a gente vai falar um pouco sobre escalas numéricas. Escalas numéricas. Já ouviram falar disso? Quando você tem um mapa do Brasil, o mapa do Ceará, o mapa da sua casa, né? Dos quartos da casa. Esses mapas, eles são para representar o real, para representar o local real. Então é claro que eu não tenho como desenhar no papel do mesmo tamanho que é o real, mas eu tenho que representar no papel com as mesmas proporções, que foi a nossa primeira aula de hoje. O que é estar na mesma proporção? É o desenho ser apenas uma miniatura, mas com fiel perfeição do real. Se, por exemplo, no real, a largura da sala é o dobro do comprimento, no desenho, a largura do desenho tem que ser o dobro do comprimento. Não pode mudar a forma da figura, tem que ser da mesma forma, apenas em outras proporções. Então essa palavra é muito importante, ó, proporção. Nós vimos na aula do Adelmi que a grandeza pode ser diretamente proporcional ou o quê? Inversamente proporcional. Quando você tem uma fração, por exemplo, pessoal, 1/2. Como é que eu escrevo 1/2? 1/2, né? Se você aumentar esse 2 para 3, em vez de ficar 1/2, ficar 1/3, a tua fração aumentou ou diminuiu? Olha aí que confunde, né? Ó, era 1/2, virou 1/3, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Professor, mas 3 não é maior do que 2? Mas onde é que esse 3 está? No denominador, embaixo. O que é que você fica se eu pegar o seu salário e dividir por 2? Professor, já é tão pequenininho, você vai dividir por 2, né? Você pegar o seu salário e dividir por 2, e depois eu pegar e dividir por 3, fica menos aonde? Quando eu divido por 3. Então, grave isso aí, ó. Quanto maior é o denominador, ou seja, por quanto mais eu divido, menor fica. Não é verdade? Beleza. Isso é muito importante nas proporções e nas escalas. Nossa aula hoje é escalas. Propositalmente eu coloquei ali a logomarca do nosso projeto, Academia Enem. Eu coloquei pequeno e grande. Você concorda que o desenho é idêntico ao outro? Sim ou não? Não. Idêntico ele não é, porque se ele fosse idêntico, ele teria as mesmas dimensões. Ele é proporcional, cuidado para não confundir. Ele é semelhante. Semelhante não quer dizer a mesma coisa que idêntico. Idêntico é igual, exatamente igual. Ele é proporcional, ele é semelhante ao outro, tá legal? Eu vejo um menor e um maior. Outra coisa que eu quero que você entenda bem direitinho: dimensão. Quando eu digo assim, ó, as dimensões dele, cuidado para não confundir, ó. Dimensão é uma medida, é uma única medida. O comprimento é uma dimensão, a largura é uma dimensão. Então, quando eu estou trabalhando com figura, com desenho, geralmente um desenho, uma coisa plana, tem duas dimensões. Um retângulo, por exemplo, tem comprimento e largura. Um triângulo, por exemplo, tem base e altura, né? Então eu tenho sempre uma figura plana, é uma figura bidimensional, tem duas dimensões. E uma figura espacial, como por exemplo, uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato, ela saiu do plano. Você não consegue, você pode pegar uma caixa de sapato, cortar ela e baixar as faces dela, ela ficar plana, e depois reconstruir a caixa. Mas uma caixa de sapato, ela tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, figuras espaciais, quer dizer, figuras que saem do plano, são figuras que têm 3 dimensões. Tá legal? Vamos trabalhar principalmente aqui com figuras de 2 dimensões, que são as figuras planas, tá certo? Eu coloquei aqui 2 mapas do Brasil, que na verdade são o mesmo mapa. Os dois são idênticos, quer dizer, na mesma proporção e exatamente iguais.
Mas eu quero que você observe direitinho o número que tem embaixo de cada mapa. No mapa da sua direita, né, você tem lá um número 1, 2 pontinhos e depois qual número? Professor, esse número cheio de zero, eu fico doidinho para dizer, eu não sei dizer direito, né? Lembrando, cada 3 zeros, milhar. Cada 6 zeros, milhão. Cada 9 zeros, bilhão, né? E assim por diante. Esse mapa é 15 o quê? Milhões. Tem o 1, tem 2 pontinhos e tem 15 milhões. Isso é a escala do mapa. Toda prova do Enem cai questão que envolve escala. Ela pode ser uma questão às vezes de área, de geometria plana, mas ele vai e fala de escala. Então, sempre se fala de escala. Eu posso ter alguns outros assuntos, mas ele vai trabalhar se você entende de escala. E escala é também proporção, tá certo? Bem, esse 1 que está aí, ele representa o quê? O desenho. O 15 milhões representa o quê? O real. Do outro lado, você tem essa mesma coisa, mas escrita de uma maneira diferente. Olha como é que está escrito aí, ó. Tem só um tracinho, o 0 de um lado, os 150 quilômetros do outro, ó. Apesar de estar escrito diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Por quê, pessoal? Quando eu boto do lado direito 1 para 15 milhões, eu quero dizer assim, ó. Uma unidade do mapa vale 15 milhões de unidades no real. Quando eu falo unidade, não precisa ser obrigatoriamente centímetro, ou milímetro, ou metro. Quando eu digo 1 para 15 milhões, não quer dizer que é 1 centímetro para 15 milhões de centímetros. Pode ser que seja. Mas também podia ser assim, ó, 1 metro para 15 milhões de metros. Ou 1 quilômetro para 15 milhões de quilômetros. Mas como normalmente o desenho é feito talvez numa folha de papel, normalmente no desenho eu vou medir em centímetros, ou também às vezes em milímetros, se for um desenho bem pequeno, mas normalmente em centímetros. Então é mais comum você ver a expressão assim, 1 centímetro vale 15 milhões de centímetros. Mas não precisa ser centímetro, pode ser milímetro também, metro, contanto que a mesma unidade do desenho seja a mesma unidade do real. Do outro lado tem 150 quilômetros, aí já tem a ver com transformação. 15 milhões de centímetros quer dizer a mesma coisa que 150 quilômetros. Vamos já ver essas transformações aí. Mas aquele outro desenho quer dizer, ó, que aquele pedacinho ali, ó, do mapa vale 150 quilômetros. Então, você pode visualizar dessas duas formas no seu mapa, tá legal? Bem, coisa muito importante, toda vida que for você o que tiver que determinar qual é a escala, às vezes ela já vem no mapa, mas vai ter questão que ela não bota no mapa, ela dá as medidas e pede para você dizer qual é a escala. Então, se for para você dizer qual é a escala, você vai fazer uma pequena continha para calcular. É só se lembrar do mapa. No mapa não é 1, 2 pontinhos, 15 milhões? Aquele 2 pontinhos significa qual operação matemática? Divisão. Então, é 1 dividido por 15 milhões. Ou você fala assim, 1 para 15 milhões. Ou fala assim, 1 sobre 15 milhões. Tá legal? Então, na verdade, ó, escala é uma simples conta. Distância no desenho dividido pela distância real. Tá legal? Agora, uma coisa que é extremamente importante. Lá embaixo eu coloquei ali, ó, as grandezas. O que são as grandezas? Se é centímetro, se é metro, né? As grandezas das distâncias no desenho e no real tem que ser as mesmas. O que eu quero dizer com isso? Que se você colocou o desenho em centímetros, você tem que colocar o real em centímetros. Normalmente, pessoal, o real ele vai estar numa coisa bem maior do que o centímetro. Mapa do Brasil vai ser em quilômetros a distância, né? As dimensões de uma casa vai ser em metros. Então, normalmente você vai ter que fazer uma transformação, mas sempre que for calcular a escala, tem que ser desenho sobre real. E sempre a unidade dessa grandeza tem que ser a mesma, tá legal? Olha aí, ó, uma tabelinha. Essa tabelinha tem na sua apostila. Pode acompanhar pela sua apostila aí.
Eu coloquei uma operação de transformação. Nós vamos transformar aqui algumas grandezas, tá? Algumas unidades, na verdade. Lá em cima tem as unidades do metro, os múltiplos e submúltiplos do metro. Metro é o padrão. Se eu tenho coisas maiores do que o metro, você pode aumentar 10 vezes e chegar no decâmetro, que é aquele DAM. Se você multiplicar por 10 de novo, uma coisa 10 vezes maior ainda, você chega no hectômetro, que é o HM. E 10 vezes maior no quilômetro. Cada casinha que você andar, você vai multiplicar ou dividir por 10. Por exemplo, 1 metro, que é o do meio aí, 1 metro, são quantos decímetros? Quem sabe? 1 metro são quantos decímetros? 10 decímetros. Então, ó, o do meio aí é o metro. 1 metro são, aí o vizinho dele aí pro lado, o vizinho dele pro lado direito de vocês, ó, é o decímetro. 1 metro são 10 decímetros. Ou seja, do metro para o decímetro eu multiplico por 10. E se eu fizer o contrário? 1 decímetro são quantos metros? Aí você vai ter que fazer a operação contrária, que é dividir por 10. Quanto é, galera? 1 dividido por 10? 0,1 metros. Então, 1 decímetro é 0,1 metros. Para que você não precise ficar sempre pensando assim, ó, vixe, eu vou multiplicar ou eu vou dividir? É por 100, é por 10 ou é por 1000? Para que você não precise se preocupar com isso, vamos pensar assim, quando eu multiplico por 10, aumenta uma casa. Por exemplo, 2, multiplica por 10, 20. O que você fez? Ó, você aumentou uma casa, botou um 0 depois do 2. Multiplica por 10 de novo, dá quanto agora? 200. Por 10 de novo, 2.000. Cada vez que você multiplica por 10, aumenta uma casa. Quando eu digo 2, é como se fosse assim, ó, 2,0. 2,0. Se eu falo 20, é como se esse 2,0, a vírgula, andasse uma casa para a direita, para a sua direita, né? Então ficava 20, tá certo? Então, aí tu observa, ó, do metro para o decímetro, tu não está andando para a tua direita, então a vírgula vai andar para a tua direita. Do metro para o quilômetro, tu está andando para que lado? Para a tua esquerda, então a vírgula vai andar para a tua esquerda. Quantas casas, professor? Tantas quantas a questão estiver pedindo. Se for de metro para quilômetro, olha aí quantas casas são. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 3 casas. Então você vai andar com a vírgula 3 casas. Vamos fazer um teste. Olha aí esse primeiro número, 6 milhões de quê? A primeira aí, olha na sua apostila. 6 milhões de centímetros. Eu quero passar para quilômetros. Galera, conte aí, me diga só isso aqui, ó. De centímetro para quilômetro. São quantas casas de distância? Conte aí. Quantas? 5 casas. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 5 casas. Se são 5 casas, você vai andar 5 casas com a vírgula. Professor, mas eu não estou vendo essa vírgula aí nos 6 milhões. Pessoal, quando o número não tem a vírgula, é porque ela está onde? No final dele, né? Lá no final, ó, no último zero. Então, se você pegar a vírgula lá no último zero e começar a voltar 1, 2, 3, ó, quando você voltou 3, já matou ali os 3 últimos zeros, ó. Já ficou quanto? 6.000. Mais 2, 660. Então, ficou 60 quilômetros. Pode observar, ó, bote a sua mão em cima, esconda aí 5 zeros com seu dedo. Conte aí 5 zeros e bote o dedo em cima. Fica ou não fica 60? É só isso, ó. Você vai esconder com o seu dedo mesmo, tá certo? Ó. O segundo aí, ó, hectômetro, HM, hectômetro para metro. Conte aí, de hectômetro para metro, são quantas casas, pessoal? Hectômetro para metro, quantas casas? 2 casas só, certo? Agora, do hectômetro para o metro, você vai andar para que lado agora? Da direita, da esquerda para a direita. Então agora é ao contrário. Se você vai andar para a direita, 2 casas, você completa com 2 zeros, ó. Dá quanto então? 200 metros. Tá claro aí? Olha o terceiro número. 2.300.000 milímetros para metro. De milímetro para metro, pessoal, são quantas casas? Conte aí.
3 para que lado? Direita ou esquerda? De milímetro para metro. 3 para a esquerda. Então você vai voltar 3 casas, ó. Você vai só esconder com seu dedo 3 zeros. Esconder com seu dedo 3 zeros. Quanto é que fica? 2.300. Escreva na sua apostila. Escreva que tem um espaço para você escrever, ó. 2.300 metros. Estamos aí na terceira casinha, né? 2.300. Escreveram? Próximo número qual é? 300.000 centímetros para passar para metros. Centímetros para metros são quantas casas? Centímetro, decímetro, metro. Só 2 casas. 2 casas para que lado? Do centímetro para o metro, 2 casas para a sua esquerda. Então você vai voltar 2 casas. Esconda 2 zeros aí, como é que fica? 3.000 metros. Tá claro? Escreva aí, 3.000 metros. Vamos passar para a coluna da direita, que é mais difícil um pouquinho, ó. 1,2 quilômetros. A coluna da direita, ó. 1,2 quilômetros. Vamos passar para metro. De quilômetro para metro, são quantas casas, pessoal? 3. Então vamos lá. Para que lado, hein? Direita, né? Para cá, ó, para a direita. Então a tua vírgula está no 1,2. Tu vai passar 3 casas para a direita. Quando você passar uma casa, fica quanto? 12. Quando você passar uma casa com a vírgula, fica quanto? 12. Mais uma? 120. Mais uma? 1.200. 1.200 metros. Tá claro, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Próximo número, 0,04 quilômetros. 0,04 quilômetros. Vamos passar para milímetros. Pessoal, agora o salto é grande. Quilômetro para quê? Milímetro. Quantas casas, moçada? 6 casas. Para que lado? Direita. Então vamos lá. 0,04. Quando eu passar a primeira casa, fica quanto? 0,4. Segunda casa, 4. Terceira casa, 40. Quarta casa, 400. Quinta casa, 4.000. Sexta casa, 40.000 milímetros. 40.000 milímetros. Tá claro isso, pessoal? Isso é muito importante na matéria de escala, porque a gente vai precisar fazer algumas transformações. Tudo bem? Baixa só. Bem, vamos lá. Vou pular essa parte aí, que a gente já entendeu como é o processo, só cuidando aqui de uma coisa. Se por acaso deixar de ser metro e for metro quadrado para decímetro quadrado, que aí já é medida de área. Se for metro quadrado para decímetro quadrado, você vai fazer a mesma coisa, porém, cada casa vale por 2. Ou seja, se eu vou pular uma casa, eu ando 2 com a vírgula. Se eu vou andar 2 casas, eu ando 4 com a vírgula. Se eu vou andar 3 casas, eu ando 6 com a vírgula. Então, se for medida ao quadrado, né? Aí você vai fazer de 2 em 2. E se for medida de cubo, que é o volume, aquela caixa d'água tem 2 metros cúbicos. Quero passar para decímetros cúbicos. Então, se for cúbico, agora cada casa vale por 3. Uma casa, são 3 que eu ando com a vírgula. 2 casas, são 6 que eu ando com a vírgula. 3 casas, são 9 que eu ando com a vírgula. Tá claro isso, pessoal? Vamos lá.